Pessoal, o nosso próximo painel vai ter como tema impactos, riscos e dependências sobre a biodiversidade Meta 15 do Marco Global. A gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, porque a gente vai começar com uma breve apresentação do Anderson Inácio. Ele é gerente de natureza e sociedade do próprio CEBEDS. Então, Anderson, por favor, contamos com você aqui. Bem-vindo. E depois da fala do Anderson, a gente vai para o painel propriamente. Boa tarde a todos e todas. Não quer ficar em pé. Bom, é com grande alegria e satisfação que abro esse quinto painel do nosso dia de hoje, Impactos, Riscos e Dependências sobre a Biodiversidade, Meta 15 do Marco Global, que tem como objetivo abordar um assunto que é fundamental, o desenvolvimento sustentável, e daqui a pouco nós vamos ter aqui conosco o nosso painel nessas cadeiras, pessoas super preparadas para abordar esse tema tão complexo e relevante para o desenvolvimento sustentável, quando a gente fala também dos riscos relativos à biodiversidade. O declínio da biodiversidade tem sido progressivo ao longo das últimas décadas e ele acaba tendo, por consequência, o impacto também no clima e é observado pelo relatório de riscos globais do Fórum Econômico Mundial de 2024, bastante recente, portanto, neste ano, que aponta que a perda da biodiversidade é o terceiro maior risco para os próximos 10 anos, juntamente ao colapso dos ecossistemas. E hoje sabemos que essa relação de forte interdependência entre a biodiversidade e o clima acaba também ocasionando o avanço das mudanças climáticas, o agravamento das mudanças climáticas. Portanto, agir em prol da conservação e da restauração da biodiversidade é uma tarefa essencial também para que a gente possa conter o avanço da crise climática e essa abordagem que considere, portanto, essa interdependência entre biodiversidade e clima, ela deve estar presente na estratégia de todas as organizações que visam a transição energética justa e equitativa da economia global com o uso sustentável do capital natural, que é o tema central, inclusive, do nosso seminário. O Brasil é o detentor de cerca de 20% de toda a biodiversidade do planeta e tem o potencial de liderar a transição para uma economia mais verde, equitativa e que prepare o mundo nesse caminho justo e positivo para a natureza, conduzindo as ações globais estratégicas em busca de deter e reverter a perda da biodiversidade e a perda da diversidade biológica, portanto. E nesse contexto em que o Brasil ele tem essa capacidade, essa potencialidade de conduzir essa mudança, se encontra também um papel importante do setor empresarial brasileiro, que tem um papel muito relevante nesse processo, porque tem a capacidade de impulsionar mudanças necessárias na cadeia de valor e nos modelos de negócios para que os impactos na natureza sejam considerados no processo de tomada de decisão. E a gente está nessa janela, como foi dito mais cedo, que foi comentado que até 2050 a gente precisa dedicar esforços de forma conjunta para isso, mas foi pontuado também que o nosso tempo, pensando na nossa capacidade competitiva e da gente aproveitar essa janela de oportunidade, é um pouco menor. Daí a importância da gente considerar o que o Marco Global de Biodiversidade traz para a gente, que é a Meta 15 do Marco Global, que possibilita acelerar significativamente a transformação necessária dos sistemas econômicos e financeiros. O Marco Global de Biodiversidade, na sua Meta 15, ele coloca uma oportunidade para o setor empresarial, uma vez que é dedicada de forma exclusiva essa meta aos negócios e pauta que os governos orientem as empresas e instituições financeiras a mensurar e divulgar seus riscos, impactos e dependências sobre a biodiversidade. Portanto, é totalmente voltada a essa Meta 15, que é o nosso painel, e essa meta ela possibilita que as empresas possam se preparar de forma conjunta com os governos, orientado pelos governos,
para diminuir gradativamente os seus impactos negativos e aumentar, assim, uma relação harmoniosa e seus impactos positivos com a biodiversidade. E isso reforça esse papel-chave do setor empresarial para a restauração e conservação do uso sustentável da natureza. E, nessa perspectiva, também há a importância, portanto, de um redirecionamento dos fluxos de investimento, onde esse redirecionamento ele se dedique às movimentações para ações regenerativas e que ajudem também a diminuir as desigualdades. E, nesse contexto, a gente tem uma força-tarefa, que é a Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas à Natureza, a TNFD, que é uma estrutura que almeja alcançar tal propósito, definindo padrões adequados tanto para mensurar quanto para reportar impactos e dependências sobre a natureza, apoiando o redirecionamento dos investimentos. Então, a TNFD ela é um framework que possibilita que as empresas possam observar seus impactos sobre a natureza e, assim, também possibilita que seja feito o redirecionamento das movimentações, dos fluxos de investimento para ações regenerativas. E a TNFD é um indicador também para a Meta 15. E o CBEDS tem atuado fortemente nos últimos anos para acelerar o caminho dessa transformação. E uma das formas que a gente tem se dedicado para isso através de capacitações e geração de conhecimento para que os negócios sejam cada vez mais sustentáveis e ações para internalizarmos as metas do Marco Global no Brasil e implementar a Meta 15. E tem um destaque para um projeto bastante ambicioso do CBEDS, que é a plataforma Ação pela Natureza, onde a gente visa apoiar as empresas que querem estar na vanguarda da gestão consciente da biodiversidade, utilizando metas científicas e ferramentas de reporte. E no eixo de impacto positivo da plataforma, o objetivo é criar pilotos setoriais, coletivos, para a aplicação da metodologia TNFD. Esse projeto, a Plataforma de Ação pela Natureza, a gente concluiu recentemente, melhor dizendo, a primeira fase dele, onde vão ser produzidos guias setoriais que serão publicados, divulgados durante a COP16, que se aproxima em outubro, que será realizada em Cali, na Colômbia. Então, o compromisso com o impacto líquido positivo em biodiversidade, é um tema complexo, mas é um requisito para empreendimentos empresariais realmente comprometidos com o desenvolvimento sustentável, e é justamente essa discussão que queremos estimular nesse painel. Para tanto, a gente tem a alegria e a honra de ter com a gente Orlando Nastri, Head de ESG na Citrosuco, por gentileza, o Luiz Felipe Bismarck, Superintendente Nacional de Negócios de Impacto e Sustentabilidade da Caixa, e o doutor professor Braulio Dias, diretor de Conservação e Uso da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, que estará conosco remotamente, além da Lia Basílio, gerente de sustentabilidade estratégica da Iguá Saneamento, que será a nossa mediadora. E antes de passar a palavra à Lia, eu quero agradecer a cada um e cada uma que permanece conosco até esse quinto painel e que permanecerá também até o próximo painel, o sexto painel, por entenderem a relevância de cada tema que a gente está abordando em cada um dos painéis, especialmente nesse que vai começar agora. E com isso passo a palavra para a Lia. Ajustando aqui um pouco o cenário. Obrigada. Obrigado. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite feito pelo CBEDS e a presença de vocês aqui nesse dia tão gostoso para a gente falar de sustentabilidades, né? Nosso painel, depois dessa introdução muito bem detalhada do Anderson, vai falar sobre biodiversidade. A gente vamos ter algumas perguntas para os nossos três convidados, Dr. Braulio online. Mas eu vou começar falando um pouquinho da experiência da companhia onde eu trabalho, Iguá Saneamento, sou gerente de sustentabilidade estratégica lá. E a nossa empresa, né, tem dentro de sua estratégia o tema biodiversidade, como vocês podem imaginar, trabalhando com saneamento. Não é tão difícil assim, né, a gente falar de sustentabilidade, biodiversidade.
E aí eu vou trazer para vocês o que a gente tem feito em relação a esse tema lá na Iguá. Desculpa, que eu estou ouvindo um retorno aqui. Bom, nós temos 2 projetos voltados para a biodiversidade, para a mensuração da biodiversidade na companhia. O primeiro, ele foi fomentado justamente pelo projeto piloto que o Anderson trouxe do CEBED. E aí nós começamos a mensurar o impacto, dependências e riscos dos nossos mananciais de captação através da TNFD. Então, o piloto foi super importante para que a gente pudesse, em primeiro lugar, entender um pouco melhor o tema e difundir dentro da companhia a importância da gente trazer natureza e biodiversidade de uma forma mais sistêmica para dentro dos nossos projetos. Esse piloto tivemos nossas lições aprendidas, as dificuldades e as vantagens da gente estar trabalhando ali em conjunto com outras empresas do grupo setorial. Caixa Econômica também, né, participou do piloto. E foi super valioso a ponto de que os nossos próximos passos são: traremos o tema TNFD para dentro da companhia, uma forma de capacitação das nossas operações de saneamento, e a partir daí nós iremos expandir o projeto para as próximas fases da metodologia e para outros ativos. Nosso segundo projeto, eu falo que é uma das nossas meninas dos olhos, é o projeto do Complexo Lagunar de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A gente está com uma parte da concessão de saneamento do Rio de Janeiro, e vamos combinar que, né, eu sou carioca, a foto do Rio de Janeiro a gente põe em todo lugar que a gente pode, né, para poder dizer que o projeto é bonito. Enfim, e lá a gente também está seguindo o TNFD no projeto, então a gente começou a fazer a revitalização do Complexo Lagunar, utilizando a metodologia da TNFD. E aí, esse projeto ele traz um ponto que a gente vai discutir muito aqui hoje, que é, quando a gente fala de mensuração, impacto, risco, dependência da natureza, a gente não está falando só de meio ambiente. Esse projeto Complexo Lagunar é um exemplo disso. É um projeto que traz impacto para o social, é um projeto que traz impacto econômico, porque a perspectiva lá é que a gente consiga gerar pesca local, vai melhorar a qualidade da pesca. A gente está com um projeto de educação socioambiental em torno ali do complexo, ideias para fazer daquela região um ponto de visita para pontos turísticos. Enfim, quando a gente fala desse projeto, da mensuração e do impacto, eu não estou ali presa à mensuração em si só do que é na natureza, né? Existe todo o impacto do entorno em redor daquele complexo, pessoas que dependem desse projeto de revitalização do complexo. E aí é um dos pontos que nós vamos trazer aqui hoje para os nossos 3 convidados, para a gente aprofundar um pouquinho mais. As crises relacionadas ao meio ambiente são um grande desafio a ser superado em todo o mundo. E a conservação, a restauração e o uso sustentável da biodiversidade são pilares para o enfrentamento da crise climática. Considerar os impactos e dependências dos negócios sobre a natureza é um passo importante para o desafio de conter e reverter a perda de biodiversidade e caminhar rumo a um novo modelo econômico ecologicamente apropriado. A transição da matriz energética nacional e global deve ser alinhada a esse preceito. Nesse contexto, é extremamente importante que as empresas conheçam e relatem seus riscos, impactos e dependências sobre a biodiversidade. Assim, do ponto de vista das empresas e do governo, qual o papel da TNFD para as organizações comprometidas com o desenvolvimento sustentável e o uso responsável dos recursos naturais? E quais as principais particularidades para o setor energético? Posso começar com o Dr. Braulio? Podemos começar. Obrigado, é um prazer participar desse painel. Desculpe não poder estar presente aí em Natal. Nós estamos com uma agenda muito forte aqui em Brasília
e justamente por causa dessas questões ambientais, particularmente os eventos climáticos extremos, né? E já chegaram em todo o país, a seca na Amazônia, no Pantanal, as enchentes no Rio Grande do Sul, os grandes incêndios, né? E acho que finalmente a sociedade está realmente tomando mais consciência dessa realidade. A questão da biodiversidade é fundamental para assegurar a sustentabilidade das atividades econômicas no mundo inteiro, né? Muita gente não se dá conta, mas no mínimo metade do PIB do Brasil e do mundo é dependente da biodiversidade. E quando a gente fala da biodiversidade, a gente também está falando de serviços ecossistêmicos. Então, as empresas dependem de água, dependem de matéria-prima, né? Dependem do fornecimento de alimentos, dos funcionários, etc. Então, essa dependência das empresas em relação à biodiversidade é enorme, mas a maioria das empresas não tem ainda um conhecimento adequado sobre essa dependência, né? Então, o trabalho da TNFD é muito importante por estabelecer uma plataforma e uma metodologia, né, para ajudar as empresas que queiram poder documentar melhor os seus níveis de dependência e de impactos em relação à biodiversidade, tanto impactos negativos quanto positivos, né? Tem também outras iniciativas, o GRI, o Global Reporting Initiative, por exemplo, que esse ano atualizou sua metodologia, né, e vai passar a exigir para o ano que vem que as empresas também relatem sobre os impactos ao longo da sua cadeia de suprimento, que é onde ocorre a maior parte desses impactos, né? Então, essa é uma discussão fundamental. Eu lembraria que existe toda uma discussão internacional sobre os grandes parâmetros que definem a sustentabilidade do planeta Terra, né? Isso é o que se chama em inglês de Planetary Boundaries, né? E eu chamo a atenção que a última edição dessa análise, publicada no ano passado, chama a atenção que nos vários parâmetros essenciais para manter o planeta Terra funcionando adequadamente e viabilizando toda a atividade econômica e social que a população humana precisa, justamente a perda da biodiversidade. É o fator que já, infelizmente, avançou mais, se afastando dos limites da sustentabilidade, né? Então, eu acho que está mais do que na hora das empresas começarem a trabalhar a sério com essas questões. Muitas empresas trabalham com essas questões ainda tratando como uma questão marginal, né? Vai fazer apenas porque é uma obrigação legal ou porque há uma demanda dos consumidores, mas eu acho que as empresas precisam avançar nessa discussão para assegurar a sua própria sobrevivência, né? Por exemplo, empresas em São Paulo dependem em grande parte de água do aquífero Guarani, né? Esse aquífero é um aquífero de água fóssil e está se esgotando, né? Então, já tem muitas empresas em São Paulo que fizeram parceria com a CETESB para ter acesso à água de reuso, né? Para ter mais garantia de água para o uso industrial. Então, eu acho que é esse tipo de visão que as empresas precisam começar a ter e tomar decisões para garantir o seu futuro. Eu paro por aqui porque a gente vai ter outras perguntas complementares. Obrigado. Obrigada, doutor Braulio. Orlando, você quer continuar? Obrigado. Bom, boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui em Natal. Obrigado pelo convite. Cebedes, Marina Grossi, meus colegas aqui de painel, muito prazer estar com vocês.
Bom, eu represento aqui a Astrosuco. A Astrosuco é o maior player global de suco de laranja e ingredientes. A cada 10 copos de suco de laranja do planeta, 3 a 4 são nossos, em mais de 100 países. É um grande B2B que opera fazendas, fábricas, terminais, e é uma das companhias investidas do Grupo Votorantim. E a gente sente na pele totalmente os impactos, as adversidades das mudanças climáticas, da falta de recursos hídricos, desafios que foram falados agora da escassez do aquífero Guarani, por exemplo, desafios de bacias hidrográficas. Todo esse ambiente ele é completamente impactante ao core business de uma cultura de laranja, que é uma cultura permanente, uma cultura de longo prazo. Os pomares de laranja ficam 15, 20 anos operando numa região. Eles trazem vários benefícios ecossistêmicos, como sequestro, remoção de carbono no longo prazo, mas sofrem essas adversidades. Então, no nosso caso, na nossa companhia, a gente vem aprendendo, estudando sobre esses impactos diretos e a gente vem tomando algumas decisões. Uma delas foi nos posicionarmos com compromissos e metas públicas para 2030. Entre elas, a biodiversidade é um tema material, ele entra como métrica, inclusive, de bonificação para 400 líderes da Companhia Brasil Exterior. Então, hoje de manhã, por exemplo, eu estava numa ligação de fechamento de metas da safra passada, né? O nosso ano fiscal ele fecha em julho, e a gente consolidou as metas, e tem um percentual do bônus que vai do CEO da companhia, mais 400 líderes Brasil Exterior, vinculados a práticas ESG, entre elas, biodiversidade. Então, o fato da gente atuar com biodiversidade é métrica de performance na companhia. A gente assegurar coexistência produtiva, assegurar conservação, produção responsáveis, isso é completamente vinculado à nossa atuação, à nossa eficiência. Então, a TNFD ela entra como uma ferramenta, um grande guia orientador para a gente estabelecer as práticas, os riscos financeiros, impactos, mitigação, adaptação, como lidar, como endereçar esses ambientes. Então, a gente está num estágio agora de diagnóstico vinculado à TNFD. Em breve a gente vai consolidar a primeira fotografia e lançar mão de uma série de investimentos, projetos, iniciativas, tendo a TNFD como um grande guia de práticas a serem implementadas. E uma das metodologias que eu vou falar aqui ao longo do painel é o PSA Carbon Agro, metodologia que a gente lançou recentemente, foi notícia do Valor Econômico, Globo Rural, teve várias repercussões na mídia, que é exatamente uma resposta, como é que a gente, em culturas perenes agrícolas, como é que a gente lida com essas adversidades, incrementa áreas de conservação, incrementa áreas produtivas, frente aos frameworks internacionais. Então, a gente pode usar a TNFD como um framework, mas também tropicalizar frente aos nossos biomas, frente às nossas realidades e desafios, que esse é um dos pontos desafiadores dos métodos internacionais. Como é que a gente tropicaliza, valoriza as nossas práticas, a nossa cultura de operar, a nossa forma de produzir, a nossa legislação ambiental florestal, que é super avançada, frente a diversos países do planeta, e como é que a gente incentiva essas práticas. Então, desde 2021 tem a lei do pagamento de serviços ambientais, a gente criou agora um método para vincular isso à cultura perene, está em consulta pública agora, então para quem quiser agregar comentários, feedbacks, opiniões, é muito bem-vindo. PSA Carbon Agro, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas já deixo o convite para o pessoal aqui que está nos assistindo a buscar sobre metodologia, e ele é um grande indutor para a gente criar essa coexistência da biodiversidade em áreas produtivas. Luiz Felipe. Então, boa tarde a todo mundo. A Caixa participa do piloto que está em andamento da TNFD com as instituições financeiras. E a experiência que a gente vem tendo, é interessante estar num fórum desse, com convertidos, que a gente fala. Então, ressoa uma série de experiências e pontos que tanto falaram antes de mim, quanto falaram em outros painéis. A TNFD ela tem uma contribuição extremamente relevante em trazer luz sobre uma discussão que, até não muito tempo, estava completamente apartado da agenda, ainda que a gente saiba, e todo mundo que se dedica a trabalhar com sustentabilidade sabe que nós fazemos parte deste planeta, este planeta é finito, e desde 1972 isso está muito claro, muito divulgado para todo mundo, desde a primeira reunião na ONU, em Estocolmo, sobre isso.
e que a gente ainda marginaliza dentro do processo da discussão. Qual é o tamanho que as empresas podem alcançar? Essa é uma discussão que nem a TNFD consegue ainda aportar, mas ela começa a abrir trilhas para a gente fazer esses tipos de discussão. Então, mensurar mesmo uma empresa de serviço, uma empresa que aparentemente não está vinculada à economia real, não existe nada desvinculado da economia real, né? Até os ativos financeiros, de alguma forma, ela vai encontrar um lastro em algum lugar na economia real em algum momento. Então, compreender essa limitação do planeta e a nossa absoluta dependência a ele é uma das contribuições muito claras que a TNFD traz na discussão, seja na nossa organização, imagino que em todas as outras, porque já tem sido falado isso antes. E trazer a metodologia do LEAP, né, tem as várias etapas, você conseguir localizar os seus impactos, suas dependências, mensurá-lo, depois definir as ações de como você vai reduzir os seus... A gente fala efeitos, né, lá, porque a gente tem a área de impacto, e esse é um ponto, talvez um parêntese só, né? Quando a gente trata da economia de impacto e negócio de impacto, a gente fala que são os negócios voltados e criados intencionalmente para resolver um problema socioambiental. E quando a gente mensura o desempenho socioambiental, que não necessariamente foi intencionalmente gerado, a gente fala de efeitos ou de desempenho. Mas é comum, todo mundo fala impacto, né? Então, eu vou acabar soltando efeito aqui de vez em quando na parte de impacto, mas é como se fosse a mesma coisa. E dentro desse movimento de tentar construir a nossa presença e a nossa influência nesse setor e nos efeitos que a gente tem sobre a Terra, um trabalho importante vem sendo a discussão de tropicalizar isso, né? Trazer para a realidade do Brasil, pelos vários biomas que a gente tem, dentro desses biomas uma série de realidades sociais, inclusive, muito específicas dentro de cada um dos biomas, e que a metodologia que a própria TNFD traz não dialoga nem com a marcação dos setores, né? Então, eles têm um jeito de medir internacionalmente que a gente usa KNAI aqui, e aí começa, como que é que faz essas conexões? É uma das discussões que está no próprio grupo. E essas são discussões, enfim, são evoluções possíveis, talvez, desse processo do learn by doing, né, que a TNFD propõe. Até a materialidade que se traz com um parâmetro internacional não necessariamente faz muito sentido para cá. Então, a gente... e a materialidade, enfim, ela vai emergir da escuta dos stakeholders, mesmo que siga o processo todo GRI bonitinho, é aquilo que os stakeholders lembram ou pensam de você. Então, no caso da Caixa, talvez as pessoas não pensem em biodiversidade, fala da Caixa, vão pensar em habitação, provavelmente. Se eu falar Caixa aqui, tu vai pensar em poupança, habitação, Bolsa Família, etc. São todos temas materiais que aparecem para nós. E aí a gente incluiu na revisão da nossa matriz de materialidade 2 temas estratégicos, né, que é permitido, a gente não pode chamar de material, porque não está dentro da lógica estatística que os elegeram a tal porte, mas a gente colocou como temas estratégicos a justiça climática e a conservação da biodiversidade dos biomas brasileiros, porque a gente entende que os bancos têm uma responsabilidade extremamente grande dentro desse processo. Porque quando a gente fala de mobilização de recursos, quem mobiliza recursos? O mercado de capitais e o sistema bancário, né? Então, é o sistema financeiro que vai orientar o recurso. Se a gente ignora esses temas, porque eles não aparecem na escuta do que os stakeholders pensam, ou do que as diretrizes esperadas da atuação do sistema fazem, a gente nunca vai conseguir, de fato, mudar a realidade do sistema, né? Da dinâmica das organizações. E esse é um ponto, e às vezes, sempre que eu tenho oportunidade, eu aproveito para contar isso, eu paro de falar nesse momento. A Caixa foi criada em 1861 pelo Dom Pedro II, para que ela recebesse as poupanças das populações escravizadas, que com as suas economias compravam seu direito a ser gente, compravam sua alforria. A Caixa atua com um monopólio, né, com a exclusividade do penhor até hoje, porque o penhor no século XIX era o meio que as mulheres tinham acesso à renda. A Caixa foi o primeiro banco a empregar mulher, a abrir conta para a mulher, que no século XIX mulher era como um escravizado, só que com alma, né? Então, ao longo do século XIX e do século XX, a Caixa existe para assegurar que não existem pessoas de segunda categoria, que todo mundo tem o direito pleno à cidadania. Então, essa discussão de justiça, de transição justa, é algo que faz parte da nossa história. E compreender a natureza como um elemento que sustenta essa justiça é algo fundamental que a gente precisa incorporar nas nossas competências também. Porque a gente pensa no banco, não necessariamente pensa na terra, né, que sustenta a vida de tudo. Não dá para falar de justiça
sem falar da gente ser justo também no relacionamento com a Terra e suas limitações. O Braulio trouxe citou, né, as 9 fronteiras planetárias. O último estudo que foi feito, a gente já estourou 6. São 9 fronteiras que sustentam as condições para a vida humana continuar existindo aqui, e a gente já ultrapassou 6. E aí? E aí a gente fica, na maior parte do tempo, discutindo como nós vamos salvar o planeta. Esse é um exercício interessante que a TNFD, inclusive, provocou lá. É a gente que tem que se salvar no planeta, não é a Terra que precisa de salvação. Se amanhã a gente não estiver mais aqui, a Terra vai se regenerar e vai caminhar. É a gente que está perdendo as condições para continuar prosperando aqui. Então, isso a TNFD também provocou, né, de discussões que a gente tem trabalhado lá. Legal, a gente está trazendo aqui a importância, né, da gente considerar a TNFD, é um dos frameworks que existe, para que a gente possa fazer essa mensuração, né, na natureza, na biodiversidade, aí cada um trazendo suas experiências. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o report, que está diretamente relacionado à Meta 15 do Marco Global de Biodiversidade. A gente vai precisar acelerar. O Marco Global de Biodiversidade, firmado em 22 na COP15, possui 4 objetivos e 23 metas, visando deter e reverter a perda de biodiversidade até 2050. Pela primeira vez, em um acordo do tipo, temos uma meta voltada diretamente aos negócios, a Meta 15, que versa sobre as empresas e instituições financeiras reportarem seus riscos, impactos e dependências sobre a natureza, reduzindo progressivamente os impactos negativos e aumentando os impactos positivos de seus negócios. A COP16, que ocorrerá em outubro desse ano na Colômbia, marcará um momento-chave para as discussões sobre as metas do marco, consolidando seus indicadores e debatendo formas de financiamento para o cumprimento das metas. Nesse sentido, pergunto aqui aos senhores, quais são os desafios e oportunidades para o setor empresarial e o governo em reportar a Meta 15, considerando a importância do escopo dessa meta às empresas visando a transição energética necessária para alcançarmos uma economia brasileira mais verde? E, além disso, como se não bastasse, a pergunta é bem comprida, mas tem mais uma, quais são as principais lacunas existentes hoje para o investimento financeiro adequado em ações em prol da biodiversidade? Quer começar, doutor Braulio? Posso começar. Então, é a primeira vez que a Convenção sobre Diversidade Biológica estabelece uma meta focando especificamente o setor empresarial, né, que é a Meta 15. Isso é muito importante, porque nós não vamos reverter o processo de perda da biodiversidade sem um processo sólido de inclusão dos principais setores usuários da biodiversidade, né? Então, é o setor empresarial, é fundamental, né? E, claro, como foi destacado, o setor financeiro, né? Então, a atuação do setor financeiro é fundamental, né, de rever todos os seus processos internos para não financiar projetos que possam contribuir para mais destruição da biodiversidade, né? Por exemplo, nós temos 3 fundos constitucionais no Brasil, né? Um para a Amazônia, um para o Nordeste e um para o Centro-Oeste. O da Amazônia é gerido pelo BASA, Banco da Amazônia. Você vai ver a carteira de financiamento deles, a maior parte é financiamento de soja e de gado. Em que isso contribui para o avanço da sustentabilidade na Amazônia? É uma grande pergunta, porque não é por aí que a gente vai estabelecer uma bioeconomia sustentável com base na biodiversidade amazônica, né? Agora, tem muitos desafios. Eu já conversei, já tivemos reuniões com gerentes de bancos, que ficou claro que os gerentes de bancos não recebem nenhum incentivo interno dos bancos para um desempenho e para uma carteira de empréstimo com mais empréstimos mais sustentáveis. Eles são premiados pelo tamanho da sua carteira de empréstimo, não interessa a qualidade dessa carteira. Isso está errado, tem que ser mudado. Agora, os gerentes precisam ser capacitados para fazer análise de risco,
nos projetos mais inovadores, por exemplo, na área de biodiversidade, e precisam ser capacitados para fazer, para estimar retorno econômico desses investimentos, né? Então, os nossos bancos não estão ainda adequadamente preparados para isso. O Banco Central, já nos últimos 3 anos, tem emitido muitos relatórios cobrando de todo o setor financeiro brasileiro uma redução dos impactos dos seus financiamentos de natureza social, ambiental e climática, né? Então, esse é um processo que está acontecendo. É uma questão que o CBEDS e CNI já fizeram consulta junto aos seus associados sobre a Meta 15, né? E está claro que há uma certa divergência entre as empresas sobre a natureza dessa obrigação. Quer dizer, muitas empresas querem que ela seja uma obrigação voluntária, né? E outras querem que seja realmente mandatória. Por quê? As empresas que estão investindo em sustentabilidade não querem competir com empresas que não dão atenção para a questão de sustentabilidade e podem produzir e colocar no mercado produtos mais baratos, mas que contribuem para a destruição da biodiversidade. Então, essa é uma discussão fundamental. Nós, desde o ano passado, promovemos um amplo processo de consulta a todos os setores dos governos e da sociedade. Fizemos uma reunião no Rio com o setor empresarial, coordenado pelo CBEDS e pela CNI, né? Recebemos muitas sugestões e temos o compromisso assumido na COP15 de tentar concluir a atualização da nova EPAMB, que é a Estratégia e Plano de Ação Nacional da Biodiversidade, que é o principal instrumento previsto na CDB, no seu artigo 6º, para internalizar os compromissos globais no marco legal nacional. Então, nós estamos trabalhando para tentar, até outubro, poder aprovar a nova EPAMB. E essa é uma das discussões que nós temos aí ainda difíceis, como é que nós vamos lidar com o grau de exigência do cumprimento da Meta 15. O CBEDS publicou no início de dezembro um relatório sobre as suas consultas às suas empresas, membros do CBEDS, e, em particular, a discussão sobre a implementação da Meta 15, que fez uma proposta que achamos muito interessante, que é uma implementação em 3 fases, em que você começa com uma fase de maior conscientização e capacitação das empresas, uma fase de iniciar divulgação, facilitar divulgação de relatórios de sustentabilidade que as empresas já fazem para várias fontes, e numa terceira fase, sim, iniciar um processo de implementação que a gente espera que seja obrigatório para todas as empresas. Então, havendo um processo em 3 fases, que nos parece muito bem, vai nos permitir, né, discutir melhor e achar a melhor forma de cobrar a implementação dessa meta. Mas as empresas vão ter que se qualificar, treinar seus funcionários, seus dirigentes, né, para que a gente possa implementar adequadamente essa Meta 15. Obrigada, doutor Braulio. Vocês querem continuar? Pode ser, vamos lá. Bom, tem alguns dados alarmantes para a gente colocar na mesa aqui, a gente aterrissar numa urgência de como a gente precisa, de fato, governos, empresas, todas as instituições atuarem em prol de endereçar os desafios da biodiversidade e tudo mais. No último reporte do IPCC, pelos próximos 100 anos, a IPCC, principal fonte da ONU para mudanças climáticas, nos próximos 100 anos, a biodiversidade em diferentes biomas do planeta, ela vai sofrer um desgaste natural de cerca de 20 a 30%, a depender dos graus de aquecimento. Então, se você cresce mais a temperatura, obviamente, né, por uma questão lógica, você está destruindo a biodiversidade, espécies não conseguem ter regeneração, não conseguem ter os ciclos da vida, de você recompor ciclos hídricos, ciclos de espécies e tudo mais. Então, nós já iremos comprometer uma série de ativos da biodiversidade, serviços ecossistêmicos pelos próximos anos, se a gente continuar no patamar de emissões de CO2, metano e gases equivalentes que a gente tem
pós o período industrial. Dado isso, dado esse último reporte do IPCC, não atuar é catastrófico. Então, a gente tem que conter esse cenário e, acima de contenção de danos, criarmos soluções regenerativas. Porque a contenção do dano não é suficiente mais para reverter os cenários. Então, somente reduzir riscos, somente a gente desacelerar ou reduzir as emissões, ou, enfim, tudo que causa esse impacto negativo, esse passivo, não é mais suficiente. Então, a gente tem que transitar por uma agenda de ofertas regenerativas. Então, dado isso, eu queria chegar, de novo, reforçar aqui o tema do PSA Carbon Agro, tem tudo a ver com esses desafios de funding, desafios de financiamento, desafios de como é que a gente vai enfrentar essa transição. Então, lá na Citrosuco, em parceria com a Reservas Votorantim, que é a maior reserva privada da Mata Atlântica do Brasil, junto da Econ, que é uma consultoria ambiental, nós lançamos o PSA Carbon Agro. Tem notícias aí do Globo Rural, Exame, Valor Econômico, que mostra sobre essa metodologia. E, basicamente, ela incentiva práticas de agricultura regenerativa, de conservação, práticas para você equilibrar a atuação responsável em agricultura perene, agricultura de longo prazo, que não são agriculturas regenerativas, né, rotativas, são culturas de 15, 20 anos, como a laranja, por exemplo, é o caso. E aí você consegue equacionar conservação com produção responsável e criar uma métrica para incentivar, para criar liquidez, para criar oportunidades para esse mercado. Assim como os mercados de carbono estão se regulando, mais de 70 jurisdições no mundo já têm mercados nacionais ou subnacionais de carbono. O Brasil ainda não tem. Esperamos que até a COP de clima no Brasil, no próximo ano, teremos um mercado regulado. A ideia é que isso também crie outros instrumentos, como PSA, instrumentos de serviços ecossistêmicos, instrumentos ambientais, para incentivar uma linha de liquidez, de oportunidades para remunerar essas práticas responsáveis. Porque não é somente a redução do dano, e sim a gente criar, incentivar e premiar práticas regenerativas. Isso é uma virada de chave nos modelos econômicos, porque hoje nós não precificamos isso nas transações. A gente só está contendo os danos, contendo os impactos, não criando incentivos e precificando para uma transição regenerativa. Isso é central, porque a gente não vai conseguir desmontar o modelo econômico, o pensamento do modelo econômico agora cada vez mais multipolar. Ele vai continuar criando uma série de conflitos e passivos. De que maneira que a gente cria soluções dentro dessa forma de operar? Então, instrumentos de liquidez para serviços ecossistêmicos, amparados por lei, amparados por uma governança nacional, vão ser cada vez mais importantes para criar rotas de financiamento, rotas de premiação e incentivos, para a gente enfrentar os desafios que estão colocados aí da biodiversidade e mudanças climáticas. Muito obrigada, Orlando. Luiz Felipe. Corroborando o ponto que eles trouxeram antes, como que a gente está se movimentando e os principais desafios que a gente vê pela Caixa. O primeiro deles é tornar mais claro exatamente esses critérios que o Braulio trouxe do que é sustentável, como que a gente está mobilizando recurso para aquilo que é sustentável, e a gente está revisando a nossa taxonomia, e a gente está participando ativamente da revisão da criação da taxonomia do Brasil, né, e da revisão da taxonomia da FEBRABAN, incluindo nelas a perspectiva regenerativa, a perspectiva de justiça social, de equidade, que são elementos que até então ficam bem à margem, né, do modelo das taxonomias que a gente tem, né, o que vinha se construindo. Então, isso já vai ajudar a definir, de uma forma setorial, pelo menos, o que é que a gente está considerando sustentável, em que nível que a gente está considerando sustentável e a serviço do que o dinheiro que está sendo alocado está. Então, eu estou ajudando a transição, porque tem setores que, inclusive, estão participando aqui, que são os hard to abate. Você não tem como abrir mão deles, mas eles também não têm como ser carbono neutro, porque não tem como, tem coisa, não dá. Então, a gente tem que fazer o mínimo de carbono possível nestes setores, já que são imprescindíveis. Tem outros setores que, de fato, podem expandir numa lógica de carbono positivo até, né? De sequestrar carbono. E tem setores que não deveriam mais existir. E aí essa é a parte difícil, como que é que a taxonomia vai marcar isso? A do governo, a dos bancos e a nossa. Porque isso não é fácil, são conversas que não são fáceis ter. Né? Então, parabéns, seu setor não tem que existir mais, temos que fazer um trabalho para que ele atrofie. Né? Isso vai acontecer.
E aí é um desafio de pensar a transição, porque é change by design ou change by disaster. Por hora a gente está no by disaster, todo mundo está vendo. Então como que a gente vai fazer o movimento do change by design? Então a taxonomia é uma das apostas. A gente vem investindo pelo nosso Fundo Socioambiental em outras narrativas possíveis. Então, apoiando um projeto, né, que a gente chama de Teia da Sociobiodiversidade. Existem várias outras formas de existir no planeta que não é um modelo por design degenerativo e exploratório. Existem muitos. Este modelo que a gente reproduz há 250 anos tem 250 anos, nós estamos às 10 mil aqui. Então, provavelmente estavam fazendo alguma coisa antes desses 250 anos, né? Então, como que é que a gente promove, divulga, mostra essas outras alternativas para que a gente possa mudar o sistema dentro dele, mexendo na forma do preço, mexendo na forma da interpretação do custo, e como a gente inspira as pessoas a falar, tem outro jeito de fazer também, tem uma outra forma de prosperar que não é necessariamente essa aqui que a gente está habituado. Então, a gente vem trabalhando em todas essas frentes possíveis, né? Então, o que institucionalmente a gente pode contribuir, o que como empresa, em banco público, né, a gente pode fazer, e o que a gente pode fomentar, porque por ser um banco público, a gente tem o pé na parte comercial, que equivale a qualquer outro banco, e tem o pé na parte do desenvolvimento. Então, a gente tem um papel de fomento importante para cumprir também, influenciar políticas públicas que, de fato, incorporem a agenda de regeneração. E o ponto é esse mesmo, não basta conter dano, enfim, me chama muito a atenção a gente falar sempre, gente está fazendo gestão de risco, a gente está colapsando o planeta, e a capacidade da gente continuar existindo nele, que mais risco que tem? Né? Então, ou a gente reverte isso, ou vai chamar de risco que, acabamos. Então, enfim, é um modelo mental que não é da minha cabeça, sabe? Então, são os movimentos que a gente está fazendo. A gente vai precisar acelerar e acelerar muito. Eu vou para a terceira pergunta, mas já peço para os senhores trazerem as considerações finais em benefício do tempo, tudo bem? Em 2025, o Brasil terá um papel duplo na COP30 como presidente e como país participante. Em sua opinião, que legado devemos deixar em ambas as frentes, especialmente considerando as agendas a serem trabalhadas a partir da COP16 de biodiversidade, desse ano na Colômbia? E o que definiria os nossos sucessos? Peço para vocês trazerem os pontos de vocês, com as considerações finais, o mais rápido que a gente puder, por gentileza. Eu começo de novo? Sim, doutor Braille, não vamos quebrar a corrente, não. Tá bom, obrigado. Bom, concordo com todos os comentários dos meus companheiros nesse painel. Tá bom, obrigado. Realmente nós estamos caminhando para uma situação de um desastre de um tamanho nunca visto. A ministra Marina, em todas as visitas que ela tem feito ao Rio Grande do Sul, após as grandes inundações, tem afirmado publicamente, ou as pessoas aprendem a partir da informação disponível, informação de base científica, ou vão aprender pela dor, né? Infelizmente é o que está acontecendo. Quer dizer, não existe falta de informação, né? Nós temos muita informação, temos que saber utilizar melhor a informação disponível. Então, a COP30 oferece uma grande oportunidade para o Brasil, né, de liderança nessa área. Todos enxergam o Brasil como um país líder em biodiversidade, né, e como um país líder em energia renovável. Embora a gente tenha diferenças internas aqui no Brasil com relação ao alcance da transição energética, né? Por exemplo, a necessidade de alcançar a produção e consumo de combustíveis fósseis. Essa é uma questão ainda que não está bem resolvida internamente. Existe uma discussão em curso. A Colômbia, o governo da Colômbia convidou o governo brasileiro para participar, junto com os governos da última e da próxima COP de clima, para que a gente faça uma ponte de transição entre a COP16 de biodiversidade na Colômbia com a COP30 em Belém. Então, são duas COPs importantes na Amazônia, aqui na América do Sul, né? Então, é uma oportunidade única para a gente dar mais atenção para a nossa realidade. Nós temos
como eu falei, alguns pontos fortes que a gente pode divulgar mais, aproveitar mais, mas nós temos deficiências também muito fortes também, né? Então, o Brasil tem que fazer uma avaliação muito cuidadosa, um meia-culpa em várias áreas, para vários temas. Para a COP30, o Brasil deverá apresentar, junto com os demais países, uma nova NDC, mais ambiciosa. E se a gente soma o que está nas NDCs atuais, acreditando que todas vão ser implementadas, mas infelizmente isso não acontece, não chega nem perto do que foi acordado em Paris em 2015, né? Então, é preciso uma revisão, né, com muita ambição, né? O Brasil tem um potencial diferencial, a biodiversidade pode colaborar, seja por ampliar os esforços de conservação e restauração e, com isso, captura de carbono, mas também aumentando a biodiversidade, que é o que eu falei na primeira fase. A biodiversidade é quem dá a chamada resiliência. Todo mundo agora fala em resiliência. De onde vem a resiliência? Essa capacidade dos ecossistemas se adaptarem ou retornarem após um desastre. É a variabilidade genética e entre as espécies e populações. Então, é a biodiversidade, né? Então, a biodiversidade deve ser valorizada nesse sentido. Além disso, nós temos todo um potencial de inovação no Brasil, né? Nós temos pesquisas avançadas no Brasil em muitas áreas, né? E estamos desenvolvendo muitas soluções. O Brasil pode ser cada vez mais um líder no fornecimento de soluções sustentáveis para o resto do mundo, né? Então, isso é algo que a gente pode trabalhar. Então, já está claro na discussão interna do Brasil, do governo brasileiro, que a COP15 deve dar mais atenção aos temas da biodiversidade, né? Então, esse é um espaço que a gente tem que saber aproveitar, e a Colômbia quer a parceria do Brasil nessa trajetória da transição entre a COP16 e a COP30. Eles já nos enviaram uma série de propostas, de temas, e consultando o Brasil para definir melhor essa agenda. Muito obrigada, doutor Braulio. A expectativa está grande mesmo para a COP16. Orlando, Luiz Felipe, vocês podem complementar o mais rápido que vocês conseguirem, por favor? Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, CBEDS e colegas. Reforço aqui o convite do PSA Carbon Agro. No dia 25 de setembro, na Climate Week em Nova York, a gente vai lançar isso globalmente, mas a gente já está lançando o Brasil. Tivemos algumas agendas, entre elas aqui essa oportunidade. Está tudo conectado na agenda da biodiversidade, emergência climática. Então, contamos aí com comentários, feedbacks, críticas de vocês na consulta pública que está aberta do PSA Carbon Agro, que traz esse instrumento de resiliência, de interconexão entre os ativos ambientais. Eu acho que é importante, uma mensagem final, o Brasil se posicionar na COP de biodiversidade ou na COP de clima como a grande liderança global para solucionar esses desafios, né? A gente tem ativos irreplicáveis, ativos que são muito importantes do ponto de vista de soluções socioambientais e sistêmicas, e está na hora da gente não ficar só seguindo metodologias e plataformas internacionais, e sim criarmos uma agenda nossa. Eu acho que é muito importante a gente levar como inspiração guidelines como a TNFD, entre outros, como oportunidades técnicas para a gente pensar modelos, formas de atuar, metrificar, critérios, isso é muito importante. Mas o Brasil tem a capacidade, o dever de liderar essa agenda, porque a gente tem ativos irreplicáveis, uma posição internacional de influência para essa transição. Então, nenhum país do mundo vai conseguir atuar de maneira tão influente e importante nos próximos 20 ou 30 anos, se não o Brasil liderar essa agenda. Então, agendas brasileiras, plataformas nacionais, criando um espaço de credibilidade para que a gente assegure as discussões em nossos biomas, com nossas soluções, na nossa conservação, em nossas culturas agrícolas, para ser parte da solução e não parte do problema, como muitas vezes nós somos pintados ao redor do planeta. Obrigado. Eu quero agradecer também a oportunidade dessa troca, dessa escuta que nos alimenta, inclusive.
O que eu torço para a COP30 e para a 16 também, da parte do nosso país, é que a gente tenha coragem. Que a gente tenha coragem de ousar estabelecer metas de fato relevantes, que vão cumprir o nosso potencial, que estejam bem acima daquilo que a gente pensa, mas o que dá para fazer isso aqui? Coloca a meta. E aí a gente destrava capital de inovação, engenhosidade, criatividade, mas tudo que pode ser feito com o setor público e o privado para a gente alcançar essas metas. Então eu torço mesmo que a gente tenha, de fato, a ousadia e a coragem de estabelecer tanto estas metas, quanto um discurso e um conjunto de compromissos que decolonizem esses modelos e esses acordos internacionais que são feitos, seja para ajustar para a realidade brasileira, seja para potencializar outras formas de ser e estar no mundo, que a América Latina tem história de monte para mostrar e contar em termos de repertório para apresentar, dado que vão ser as duas COPs, tanto a da biodiversidade quanto a do clima, são as primeiras na América Latina, né? Então que a gente também sirva como um porta-voz de um movimento decolonial de falar, tem outras coisas, outras formas de se fazer dentro de compromissos globais que vão, de fato, sustentar as condições para que a vida humana continue prosperando nesse planeta. Obrigada. É interessante toda a fala que vocês trazem, porque é algo muito comum que a gente ouve em qualquer tema sobre sustentabilidade, né? Nós temos uma expectativa muito grande, a perspectiva é boa, temos muitas oportunidades, mas precisamos agir. Aqui não é muito diferente, né, do que a gente já costuma escutar em outros tópicos voltados para o desenvolvimento sustentável. O Brasil realmente tem uma perspectiva muito boa, e a expectativa para a COP16 está muito grande. O documento que o Dr. Braulio comentou, da IPAMP, está público no site do CBED, para quem quiser consultar, aconselho. O que eu acho que dá para a gente tomar aqui de lição, vamos dizer assim, para casa, né? Existe aí uma frente que tem exigido muito fortemente disclosures e publicações voltados para a natureza. A tendência é que isso realmente, em algum momento, seja obrigatório, como a gente já está vendo aí, movimentos de S1, S2 e FRS, a tendência é que daqui a pouco a gente tenha algo voltado para a natureza, muito baseado também no TNFD. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque obrigatoriedade de reporte, a gente já está acostumado, né? Ultimamente tem sido muitos, mas a gente já está acostumado a cumprir aquilo que a gente é obrigado a fazer. Porém, mais importante do que publicar o que a gente faz, todo esse movimento, toda essa fala, né, dos nossos 3 colegas aqui no palco, Dr. Braulio virtualmente, é para que, no final das contas, a gente entenda a importância de que natureza e biodiversidade precisam estar integrados à própria estratégia da companhia, mas não porque a gente precisa, porque eu tenho que, sou obrigado a, não. É para que as empresas enxerguem aí uma oportunidade de mitigar risco e aproveitar oportunidade para a própria companhia, oportunidade de negócio para a própria companhia. Eu posso falar pela minha empresa de saneamento, o tempo todo a gente olhando para água, começamos a olhar para clima uns anos atrás, coisa de 2 anos, começamos a olhar para a natureza e as oportunidades estão ali. Em cada um dessas vertentes para as quais a gente olha, a gente consegue enxergar oportunidades se a gente der o devido valor. Então, é isso. Muito mais do que só reportar, é também a gente garantir que isso está dentro do dia a dia e da estratégia da companhia, para que a gente realmente consiga contribuir para um desenvolvimento sustentável. Obrigada a todos. Muito obrigada, Lia. Mais uma moderadora de mão cheia aqui, porque com participante remoto é mais difícil. A hora da foto, gente.